Ah, meu amigo, senta aqui comigo. Bora olhar esse horizonte, que eu vou te contar um causo que, olha, até hoje mexe com a gente. Um daqueles que te faz duvidar do que você pensa que sabe sobre o mundo. É de arrepiar os pelos do braço, de fazer a gente pensar que tem coisa por aí que a nossa cabeça nem alcança, sabe? Presta atenção que o negócio é muito, muito sério e profundamente misterioso. Em 1981, exatamente ali na imponente e traiçoeira Serra dos Órgãos, no coração do Rio de Janeiro, um lugar de beleza que tira o fôlego, mas que também guarda segredos profundos e perigos ancestrais. 9 escoteiros, meninos cheios de vida, de sonhos, e com aquele espírito aventureiro que só a juventude tem, simplesmente evaporaram, sumiram, desapareceram no ar. Você acredita nisso? 9 jovens formando um grupo coeso, acompanhados por líderes experientes, em uma trilha que, para muitos, não era considerada das mais difíceis, mas que esconde armadilhas que só quem conhece bem a alma da montanha sabe identificar. E o que é mais doido, o que transforma essa história num verdadeiro labirinto mental, é que este não é só mais um relato de desaparecimento misterioso, é um quebra-cabeça que levou mais de 4 décadas para ter uma peça, uma única e solitária peça, de volta ao tabuleiro. E olha que essa peça, meu amigo, só serviu para deixar a gente mais confuso, mais intrigado, com um oceano de novas perguntas e nenhuma resposta. Quem poderia imaginar que 42 anos depois, as barracas deles seriam encontradas praticamente intactas, mas sem um único e mísero sinal dos garotos? Isso não é estranho? Não é, tipo, totalmente contra-intuitivo? Pois é, a gente espera encontrar um osso, um sapato rasgado, uma pista qualquer. Mas não, as barracas. Justamente as barracas, o abrigo deles. Essa história é um soco no estômago para quem acha que a gente tem controle sobre tudo. Uma prova contundente de que, mesmo com toda a nossa tecnologia, com toda a esperteza humana, a natureza, o destino, ou seja lá o que for, tem seus próprios planos. E eu te digo mais, a gente vai mergulhar fundo nesse mistério, e no fim, você vai entender por que esses casos reais de desaparecimento nos assombram tanto, e como às vezes, a longa espera pela verdade é mais dolorosa que a própria verdade, por mais terrível que ela seja. Vamos desvendar juntos o que pode ter acontecido, e como um mero achado pode reacender uma chama de esperança e desespero, tudo ao mesmo tempo, porque no fundo, a gente anseia pela recompensa rápida de uma resposta, mas a vida nem sempre dá essa colher de chá. Já sentiu aquela dor de não ter uma explicação para algo que te atormenta? Aquela angústia que aperta o peito quando alguém que você ama simplesmente some sem explicação? É exatamente disso que a gente está falando aqui. Eita, que o negócio é cabeludo. Pois é, a história começa com aquela empolgação contagiante, né? Um grupo de 9 escoteiros na flor da idade, liderados por chefes experientes, partindo para uma aventura que parecia ser mais uma na rotina deles na Serra dos Órgãos. Era um fim de semana comum de julho de 1981, aquele friozinho de inverno na serra, mas nada que pudesse assustar esses jovens, acostumados com acampamentos, trilhas e a vida ao ar livre. Eles eram membros do grupo escoteiro Dom Pedro II, meninos bem treinados, que conheciam os protocolos de segurança, a importância de se manterem juntos, de seguir as trilhas marcadas e de respeitar a montanha. A ideia era desbravar um trecho menos conhecido, mas devidamente supervisionado, daquela beleza natural que é a Serra dos Órgãos. A Mata Atlântica ali é densa, majestosa, cheia de vida, mas também esconde perigos, uns que a gente nem imagina. Cada um com sua mochila nas costas, carregada com suprimentos, água, talvez uma lanterna, e aquele otimismo juvenil que nos faz acreditar que nada de ruim pode acontecer. Riam, cantavam, trocavam piadas, como qualquer grupo de amigos se aventurando. A última vez que foram vistos por alguém de fora do grupo foi perto de um vilarejo no sopé da montanha, acenando, cheios de planos para as noites, sob as estrelas e os desafios das trilhas. Que ironia do destino, né? Quem poderia imaginar que aquele aceno seria o último adeus para tantos deles? A alegria inicial, a expectativa de uma aventura, tudo isso se transformaria no cenário de um dos desaparecimentos mais misteriosos e angustiantes da história brasileira. O clima estava um pouco instável, uma garoa fininha caía de vez em quando,
mas nada que realmente impedisse a jornada. Era um trajeto de poucos dias, planejado nos mínimos detalhes. Só que, como a gente bem sabe, na vida, o imprevisto adora se mostrar sem ser convidado. E aí, a pergunta que não quer calar e que ecoa por décadas: como um grupo desses, com líderes e tudo, pode simplesmente sumir, sem deixar um único rastro, no meio daquela mata imensa? Como é que se dissolve assim no ar? A gente fica pensando, né, o que foi que deu tão terrivelmente errado? Essa é a primeira ponta solta que a gente precisa puxar para tentar desenrolar essa meada complexa. E aí, como era de se esperar, o tempo foi passando e os garotos não voltavam. Passou o dia que era para eles retornarem, passou mais um, e o telefone lá na casa das famílias não parava de tocar. Mas não era com a notícia boa do retorno, não. Era com a angústia crescente. Ah, meu amigo, não existe dor maior para uma mãe, para um pai, do que a incerteza do paradeiro de um filho. Começaram as ligações frenéticas entre os pais, a tentativa de contato com a chefia do escotismo, com outros pais. Eita, que o desespero foi batendo forte, gelando a espinha de todo mundo. Logo, o alarme foi oficialmente dado. As autoridades foram acionadas, mas cê sabe como é que é, né? No começo, sempre tem aquele eles devem ter se atrasado, devem ter estendido a aventura. Um otimismo bobo que logo se esvai como fumaça ao vento. Mas o tempo foi correndo, implacável, e a verdade dura se impôs. Um sumiço sem explicação. E não era um, não. Eram 9 pessoas desaparecidas de uma só vez. Aquilo virou um caso de polícia de alta prioridade, claro, e logo se transformou numa das maiores operações de busca e resgate que o estado do Rio de Janeiro já tinha visto. Aeronáutica, Exército, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e um verdadeiro batalhão de voluntários, todos varrendo a Serra dos Órgãos, centímetro por centímetro. Era gente para lá e para cá, cães farejadores experientes, helicópteros cortando os céus, tudo o que se podia usar na época. Mas a montanha é implacável, né? A mata fechada, os despenhadeiros vertiginosos, as cavernas úmidas, as nuvens que descem e encobrem tudo num piscar de olhos, as tempestades repentinas que transformam riachos em torrentes. A Serra dos Órgãos virou um labirinto gigante e verde, engolindo os esforços de busca sem dar uma única pista concreta. Horas viraram dias, dias viraram semanas. As famílias, coitadas, se revezavam nos postos de comando improvisados, com os olhos vermelhos de tanto chorar e de tanto olhar para a montanha, esperando um sinal, uma fumaça, qualquer coisa. Cada nova equipe que voltava da mata com a cabeça baixa e o semblante de derrota era mais um pedacinho da esperança que se desfazia. Que aflição, que desespero! Era uma busca contra o tempo, contra a natureza e contra um mistério que parecia zombar de todo mundo. E sabe o que é mais chocante? Depois de semanas de buscas intensivas, de tanto esforço e recursos, não encontraram absolutamente nada, nem um pedaço de pano, nem um graveto fora do lugar, nem um vestígio que pudesse indicar o que aconteceu. Como se a montanha tivesse engolido os meninos por inteiro, sem deixar um mísero fiapo de prova. A serra, que antes era só beleza e aventura, virou sinônimo de pesadelo para aquelas famílias. É de enlouquecer, não é? Como é que 9 seres humanos desaparecem assim, no meio do nada, sem deixar um único rastro, mesmo com centenas de pessoas procurando? Isso é que eu chamo de sumiço sem explicação, um dos casos reais de desaparecimento que mais intrigam a gente. E aí, meu amigo, o tempo passou, e a falta de respostas só fazia o mistério se aprofundar, né? Aquele caso virou uma ferida aberta, não só para as famílias, mas para toda a comunidade. As semanas de busca intensiva se transformaram em meses, e os meses em anos, e nada. O que mais assombrava e alimentava as teorias mais loucas era justamente a ausência total de evidência. Se fosse um acidente, uma queda fatal, a gente esperaria encontrar destroços, corpos, algo. Se fosse um ataque de animal, alguma coisa também teria ficado para trás. Um rastro de sangue, roupas rasgadas. Mas não tinha nada. Absolutamente nada. Nem um boné, nem um sapato, nem um vestígio, por menor que fosse, que pudesse contar um pedacinho daquela história trágica. Era como se tivessem sido levados por uma força invisível, sabe? As teorias, claro,
começaram a pipocar por todos os cantos. Tinha gente que falava em um acidente horrível e improvável, como cair numa fenda profunda e os corpos serem levados pela correnteza de algum rio subterrâneo desconhecido. Outros, mais místicos, falavam em algum tipo de portal interdimensional, de interferência sobrenatural. Afinal, a Serra é cheia de histórias e lendas, né? Sempre tem uns contos de assombração, de criaturas, de luzes estranhas que aparecem no céu. E os mais céticos, claro, falavam em falha humana, em algum erro grave de navegação que os levou para um lugar inóspito de onde não conseguiram mais sair, sucumbindo ao frio e à fome. Mas, de novo, sem provas, sem rastros, era tudo pura especulação. As famílias, coitadas, viviam um luto sem fim. Um luto que não permitia o fechamento do ciclo, porque não havia um corpo para velar, um túmulo para visitar e levar flores. A dor da incerteza é uma das piores torturas psicológicas que existem. Imagina você não saber se seu filho está vivo ou morto, se sofreu ou não. É de tirar o sono, de enlouquecer mesmo. O caso virou um dos grandes mistérios não resolvidos do país. Uma daquelas histórias de desaparecidos que entram para o folclore local, sussurradas em rodas de conversa, sempre com aquele ar de terror e fascínio. A imprensa, depois de um tempo, diminuiu a cobertura, e o caso foi caindo no esquecimento público, mas nunca para quem viveu de perto essa tragédia. A montanha guardou seu segredo, calada, indiferente à dor humana. E a gente ficava se perguntando, será que um dia a verdade viria à tona? Será que a Serra um dia devolveria seus segredos? Essa era a grande questão que pairava no ar. Um mistério tão denso quanto a neblina da própria Serra dos Órgãos. O que mais podia acontecer? Aí, meu amigo, a vida é uma caixinha de surpresas, e a natureza tem um jeito próprio de contar suas histórias, no tempo dela, e de um jeito que a gente nem imagina. Passaram-se 42 anos, 42, mais de 4 décadas de silêncio absoluto, de perguntas sem resposta, de famílias carregando a dor de não saber. E quando todo mundo já tinha perdido a esperança, quando o caso dos 9 escoteiros já era só uma lembrança dolorosa, um dos mais emblemáticos casos não resolvidos do Brasil, a Serra dos Órgãos resolveu dar um sinal. Em 2023, você acredita? 42 anos depois daquele desaparecimento misterioso, uma equipe de aventureiros experientes, gente que conhece a montanha como a palma da mão, estava explorando uma área de acesso extremamente difícil, uma parte que não era muito mapeada, sabe? E lá, no meio da mata fechada, quase completamente engolidas pela vegetação densa, eles se depararam com um achado que congelou o sangue nas veias: as barracas. As barracas dos escoteiros, as mesmas barracas daquele fatídico fim de semana de 1981. Dá para imaginar o choque? Elas estavam ali, meio desbotadas pelo sol e pela chuva, com sinais evidentes do tempo, claro, mas ainda identificáveis. Barracas de lona antiga, com as ferragens enferrujadas, algumas ainda com seus sacos de dormir dentro, já desfeitos pela ação do tempo e da umidade. Era como se o tempo tivesse parado ali, naquele pedaço esquecido da montanha, e de repente resolvesse mostrar um pouco do que escondeu por tanto tempo. A notícia se espalhou como rastilho de pólvora, obviamente. A imprensa, que há tanto tempo não falava no caso, correu para lá. As famílias, que já eram avós, bisavós, tiveram a ferida reaberta, um misto de esperança e um desespero renovado. Mas a esperança não era de reencontrar os meninos com vida, coitados, que já seriam homens feitos, mas sim de finalmente ter alguma resposta, alguma pista do que aconteceu. A investigação do desaparecimento foi reaberta, ainda que de forma informal, pela curiosidade popular e pela urgência de se entender o que aquele achado fantasmagórico significava. O que as barracas revelavam? Elas estavam montadas, como se os garotos tivessem saído para uma pequena caminhada e fossem voltar a qualquer momento. Não havia sinais de luta, de destruição violenta, de ataque de animal. Era como se tivessem simplesmente levantado e partido, deixando tudo para trás. E isso, meu amigo, é que é o mais arrepiante. Não acharam um osso, um pedaço de roupa que não fosse da barraca, um utensílio. Nada, só as barracas. É de virar a cabeça do avesso, não é? Como se as barracas fossem um testemunho mudo, mas que se recusa a entregar o segredo principal.
A montanha liberou uma parte do enigma, mas a parte mais importante, o destino dos 9 escoteiros, continuavam sumiços sem explicação. E agora, com essa nova e perturbadora peça do quebra-cabeça, o que se podia fazer? Eita, que a descoberta das barracas depois de tanto tempo foi um balde de água fria e quente ao mesmo tempo, né? Trouxe de volta a esperança de uma solução, mas também uma montanha de novas perguntas ainda mais bizarras. A principal delas, por que diabos as barracas foram deixadas lá, montadas, com os sacos de dormir dentro, como se os escoteiros fossem voltar a qualquer momento, e eles nunca mais apareceram? Isso não faz o menor sentido. Se fosse um acidente súbito, uma queda, eles teriam levado seus equipamentos essenciais, certo? Uma mochila, um cantil. Se fosse um ataque, as barracas estariam rasgadas, reviradas, com sinais de luta. Mas não, pareciam abandonadas e intactas o suficiente para serem identificadas depois de mais de 4 décadas. Isso muda toda a perspectiva e, ao mesmo tempo, não muda nada sobre o desaparecimento misterioso dos garotos. A investigação do desaparecimento ganha um novo fôlego, mas com todas as limitações de um caso tão antigo. A tecnologia de hoje em dia que a gente tem para tudo poderia ajudar? Ah, com certeza. Com drones para mapear a área em 3D com precisão milimétrica, com equipamentos forenses mais avançados para analisar qualquer vestígio nas barracas, por menor que fosse, um fio de cabelo, uma fibra, um grão de terra que pudesse conter DNA. Mas mesmo assim, sem um corpo, sem outros vestígios mais concretos, a chance de resolver o sumiço sem explicação é muito pequena. É um caso que mostra o poder e a impotência da tecnologia. Ela pode nos dar ferramentas incríveis, mas não faz milagre quando o tempo varreu a maior parte das provas. E é aí que entra a importância de pessoas comuns, sabe? Esses aventureiros que acharam as barracas, por exemplo, são eles que muitas vezes mantêm a chama desses casos não resolvidos acesa, que por pura curiosidade ou amor à montanha, acabam descobrindo coisas que as buscas oficiais não conseguiram. São essas histórias de desaparecidos que nos lembram que nem tudo tem uma explicação lógica, nem tudo é previsível. A montanha é um organismo vivo, que respira, que guarda segredos, e que só os revela quando bem entende. Mas a pergunta continua no ar, insistente, perturbadora. O que fez 9 jovens, bem preparados e experientes, abandonarem suas barracas e seus pertences mais básicos para simplesmente desaparecerem na imensidão da serra? É um enigma que talvez nunca seja completamente desvendado, mas que nos obriga a pensar sobre os limites da nossa compreensão e a fragilidade da nossa existência. E no fim das contas, meu amigo, depois de viajar por essa história que é mais um daqueles casos reais de desaparecimento que nos arrepiam até a alma, a gente fica com aquela sensação de que tem muita coisa entre o céu e a terra que a nossa ciência, a nossa lógica, o nosso bom senso simplesmente não conseguem explicar. A descoberta das barracas é um marco, é claro, uma pista concreta depois de décadas de um vazio absoluto. Mas, paradoxalmente, só serviu para aprofundar o mistério do desaparecimento misterioso dos 9 escoteiros. É uma história que nos lembra da fragilidade da vida, da força implacável e indiferente da natureza, e da dor interminável das famílias de pessoas desaparecidas que jamais foram encontradas. A gente se pergunta: eles se perderam de forma irremediável? Foram vítimas de algum animal selvagem, de um deslizamento súbito? Ou será que tem algo mais, algo que vai além da nossa capacidade de entender, algo que a Serra dos Órgãos decidiu guardar para si, como um segredo eterno e inviolável? A verdade é que, às vezes, a vida nos joga um nó cego, um sumiço sem explicação, que a gente passa a vida toda tentando desatar, sem sucesso. Mas mesmo sem uma resposta completa, essas histórias nos ensinam muito. Elas nos mostram a importância de valorizar cada momento, de cuidar uns dos outros, de estar atento aos sinais, por mais sutis que sejam, e, principalmente, nos alertam sobre os perigos da natureza, que, por mais bela que seja, pode ser traiçoeira e impiedosa. Nunca subestime a montanha, o mar, a floresta. Nunca, e nunca, jamais, confie cegamente em pessoas desconhecidas, por mais que pareçam inofensivas. O mundo é um lugar de belezas incríveis, mas também de sombras profundas.
Essa investigação de desaparecimento, mesmo que incompleta, é um lembrete vivo de que a aventura tem seu preço e que a curiosidade humana, por vezes, leva a caminhos sem volta. E agora que você aprendeu um pouco sobre esse caso que tira o sono de muita gente, eu quero saber: o que você acha que realmente aconteceu com os 9 escoteiros? Deixe a sua teoria aqui nos comentários. Vamos especular junto. Você já passou por alguma situação inexplicável, daquelas que te fazem questionar tudo? Conta pra gente. E claro, se você gostou dessa viagem pelo mistério, não esquece de deixar o seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para não perder nenhuma história assombrosa como essa. Ah, e tem mais. Agora que você aprendeu isso, assista ao próximo vídeo, onde eu explico o caso dos hikers que desapareceram na Trilha da Morte no Grand Canyon. Um mistério tão bizarro quanto esse, e onde a tecnologia moderna tentou, e falhou, em achar alguma resposta. Vai ser de gelar a espinha de novo, eu garanto. Te espero lá.